Sou um homem de sorte. Deus tem me abençoado nessa terra. Mas tudo isso faz parte de um pacote que Deus nos dá. Eu sempre falo que o chamado de Deus é como uma caixinha. Ali tem tudo que você precisa. Ali tem tudo que você precisa, inclusive lutas, dificuldades e provações, que a gente não gosta muito de ter. Mas na caixinha do chamado tem tudo. Então eu sou um homem de sorte, um cara abençoado. Deus nos trouxe para essa cidade e eu tenho ganhado aqui na Igreja Calvário as maiores oportunidades nessa cidade. E eu tenho transformado essas oportunidades em trabalho para a minha vida. Para as pessoas que eu cuido ali no Temap. E eu acho que essa é uma boa visão de quem tem que dar resposta para Deus todos os dias. É ou não é? Porque muitas vezes a gente é crente, a gente pensa que é só orar, jejuar, cantar e ler a Bíblia. Não é, cara. A gente tem que dar resposta para Deus todos os dias. Sabia disso? Sabia? Ser crente é muito bom, porque crente até o diabo é, tia. É ou não é? Não é bom? Tiago que diz isso. Mas a gente tem que fazer melhor. Nós temos que dar resposta para Deus todos os dias. Por isso eu quero falar nessa noite sobre chamado. Amém? Abre a tua Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. O problema é que é o seguinte: toda igreja que eu vou pregar sempre tem um púlpito muito grande. E aí eu fico escondido lá atrás. A sorte é que Deus me deu um vozeirão, então para resolver, né? Mas caso contrário, uma vez a Lúcia fez uma foto, estava pregando na igreja eslava, uma igreja de descendentes russos, e ela fez uma foto aí de baixo. Aí quando ela foi abrir, ela ficou apavorada, que só estava minha cabeça em cima do púlpito assim. Isso acontece também. Então eu não gosto de usar microfone porque eu não tenho muita afinidade com o microfone. Aí eu tenho que usar esse aqui porque aí não me incomoda. Amém? Aí eu fui lá, falei com o irmão, você tem que fazer assim, assado, se tiver problema e tal. Porque tem problema, eu não gosto de microfone. Amém? Amém? Mas isso é coisa de quem é chamado. Vamos ler a palavra de Deus, amém? Vamos ler. Diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, abençoarei todos os povos do mundo. Amém, irmãos? Sabe que servir a Deus é uma celebração. A gente não vem aqui só por estar. A gente vem aqui porque a gente tem um compromisso com a nossa história com Deus. A gente não se reúne no templo só para cantar. Não, a gente se reúne no templo para outras coisas também. Eu não gosto de vir no templo só para ouvir, nem só para cantar. Eu gosto de vir no templo para mim poder fazer festa. Eu gosto de ver todo mundo, eu gosto de conversar, de cumprimentar os irmãos, porque essas pessoas fazem parte da celebração que eu proponho para Deus hoje. Você consegue entender o que eu estou falando? Consegue?
Levanta a mão, você consegue? É verdade, levanta a mão aí, tia. Porque se você não consegue entender, por que você veio então? Não é verdade? Por que veio? Não é verdade? O Fantástico está feroz hoje. Então a gente tem que estar aqui disposto a entender o que é que Deus vai falar, porque nós estamos celebrando, nós estamos fazendo festa para Ele. Celebração é fazer festa, tchê. Não, você chegar aqui e ficar com cara de crente, triste, né, de bobeira. Celebração é fazer festa, a gente tem que estar afim de estar aqui. Sabia disso? Tem ninguém que está aqui porque não tem lugar para onde ir. Você está errado. É ou não é? Está errado. Tanto lugar bom para ir, ou não é? Você escolheu o pior lugar se você não está afim de celebrar. Porque aqui a gente veio com esse propósito. Celebrar, fazer festa para o Senhor. Tem mais um detalhe só. Celebrar também é a gente comemorar. Comemorar o quê? O meu chamado. Eu faço isso 24 horas por dia. Eu agradeço a Deus o tempo todo, cara, por Ele ter lembrado de mim. Entendeu? Cara, só a polícia se lembrava de mim. Verdade? Estou te falando. É sério. Cara, eu passei 25 anos da minha vida usando droga, roubando, dando tiro. Quase 15 anos preso numa penitenciária. Só a polícia lembrava de mim. Aí, eu fui preso a última vez e fui para uma cela forte, porque eu dava trabalho para os caras. Eu só sou pequeno, graças a Deus que tudo mudou. É verdade? Que um cara pequeno, né? Todo mundo pensa que vai bater nele, né? Então eu andava armado, aquele negócio todo. Então, mano, não mexe com aquele cara vai te matar e tal. Aí o Senhor me arrumou um jeito. Ele me colocou numa cela forte, um castigo. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava no castigo já uns 120 dias. Sem tomar sol, uma luz na minha frente, aquele calorzão que faz no Mato Grosso. A costa toda machucada, ferida, doente. Que a gente comia comida uma vez só por dia. É de castigo, né, cara? Quem está de castigo não tem que ter mordomia, não é verdade? É de castigo. Mas lá no Mato Grosso é muito calor. Então, a comida chegava assim, a gente ouvia o portão bater e a caixa que batia no chão, o rango que chegou. Mas aí, eles só pagavam o rango lá por umas 3h30, 4 horas da tarde. Aquele calor terrível que faz no Mato Grosso. Então o rango já vinha azedo. Aí o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar aquela marmita e lavar toda ela, entendeu? E comer o que sobrou, para você não ficar com fome no castigo. Bem, você conseguiu entender? É verdade, viver essa vida. Era a vida que eu tinha escolhido. A vida que eu tinha escolhido. E era terrível. E eu comecei a ficar muito triste com aquilo, mas triste mesmo. Comecei a ficar muito triste. Mas eu era um cara acostumado com aquilo, vivia naquela vida fazia tempo. Já tinha ido 7, 8 vezes para a prisão. Então aquilo não me assustava. Mas dessa vez eu estava assustado. Porque eu estava há muito tempo no castigo. Muito tempo, já tinha cumprido vários castigos em várias penitenciárias, mas dessa vez a coisa estava diferente. Eu estava dentro do xadrez, tudo trancado, não tinha nada, cara. Era uma escuridão, uma luzinha de 40 volts assim no corredor. E os caras abriam água uma vez por dia e me davam comida uma vez por dia. E eu comecei a ficar triste. E foi no meio dessa tristeza que um dia eu me levantei de madrugada, todo doente, que eu era um tremendo de usuário de drogas, entendeu? Eu pesei 30 quilos, né, cara? Não, né? Eu valorizo o que eu tenho, mas depois eu conto essa história. Então, eu levantei de madrugada para ir no banheiro.
Aí eu fui no banheiro, quando eu estou chegando no banheiro, assim tinha uns caras dormindo no chão, que era muito calor, né? E eu fui pulando o pessoal, mas quando eu cheguei no banheiro, para entrar assim, o Espírito Santo de Deus chegou junto comigo, mas eu não sabia, entendeu, cara? Aí começou a me dar aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Fiquei meio doido, falei, ninguém pode ver eu chorar, cara. Eu era um cara respeitado no meio do mundo do crime, como é que os caras iam ver eu chorando? Eu fiquei apavorado e eu voltei correndo, cara, para minha cama, toda machucada, costa ferida, porque eu não tomava sol, aquele colchão podre. Cara, e eu virei para o canto, porque eu estava com aquele nó na garganta e minha vida passava como um filme assim na minha cabeça. A minha história. Tá, escuta só. E aí eu virei para o canto para ninguém ver aquela situação, mas ninguém ia ver. Todo mundo no veneno, no castigo, tudo escuro, ninguém ia ver nada. Mas eu virei para o canto porque ninguém podia me ver chorando. Cara, mas só eu e Deus sabia que eu estava chorando. E aí, cara, eu comecei a falar com Deus. Desculpa das expressões que eu uso, cara, desculpe, Deus. Fica quieto, só ouve a palavra de Deus. Porque pode falar, pô, nunca vi um pastor que nem esse, né? Entendeu? Pois é, agora tá vendo, é a primeira vez, tá vendo? Né? Então, agora, tá completa a tua história, tá bem? E aí, tchê, eu comecei a orar, mas eu estava orando só no meu pensamento, na minha alma, vamos dizer. E lá no fundo da minha alma, sabe, cara, eu escutei aquela gargalhada, aquele barulho grandão assim, dentro da prisão, mas aquele barulho, aquela gargalhada, ela saía assim, entrando para dentro das paredes, e eu dormi. Eu não sabia o que estava acontecendo, e eu dormi. Eu acordei no outro dia, olha, irmãos, como eu estou contando, o xadrez era diferente. Xadrez é o espaço que o preso vive. O xadrez era diferente, a cor era diferente, tudo estava diferente, tudo. Eu fumava muito, mas eu fumava desesperadamente. Aí o cara veio me dar um cigarro, eu não queria cigarro, entendeu? E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu gostava muito de cantar samba. Preto, brasileiro, marginal, só gosta de samba. Mas não é verdade? É verdade. Eu gostava muito de cantar samba, aquele samba bem de malandro, tal. Eu gostava muito daquilo ali. Eu cantava muito samba, tocava violão, né? Eu gostava muito de samba. E eu vou tocar um samba e tal, cara, eu não quero cantar samba, não quero nada e tal. E os dias foram passando e a minha vida estava mudando, mas eu não sabia que estava mudando. Presta atenção. Até o dia que eu voltei para a penitenciária, saí do castigo e voltei para a penitenciária, para o convívio, que a gente fala. E no convívio, era um convívio terrível, porque lá tem duas penitenciárias, a penal e a máxima. Eu fui para a máxima, onde tinha aqueles caras que perturbam, né? Lá. Então, era só 4 camas, mas chegava 9h40, 45, você tinha já que estar se recolhendo, porque se o funcionário passasse e você estivesse dando banner no xadrez, você ia para o castigo. Era terrível. E aquilo ali foi muito legal para mim, porque toda vez que chegava nesse horário, eu já começava a ficar feliz. Cara, porque eu me ajoelhava assim, cara, na parede da cama, e a parede era muito pequena, que eu queria entrar para dentro da parede para ninguém ver, porque eu queria falar com Deus. Aí eu descobri que o Senhor tinha salvo a minha vida e eu tinha um chamado. Eu descobri dentro da penitenciária isso. É verdade? E 1 ano e meio eu me tornei o pastor da prisão. Tinha vários grupos da Assembleia de Deus, da Batista, da Cristã no Brasil, católicos carismáticos e tal. E aqueles grupos, quando eu cheguei na penitenciária em São Paulo, Deus me deu a ideia de que eu era um cara chamado. Eu abri minha Bíblia um dia
e eu li Romanos 8. Eu não tinha muita familiarização com a palavra de Deus, não conhecia muito, mas eu abri assim, e estava escrito assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu nunca mais esqueci isso. Daquele dia em diante, irmãos, eu comecei a orar, eu comecei a falar a palavra de Deus, e Deus me deu o domínio de toda aquela prisão na minha mão. Eu estava preso em Marília, no interior de São Paulo. Era uma igreja muito grande que a gente construiu na prisão, e aí tomava conta daquilo. O diretor, para tomar decisão, ele perguntava para nós, para os crentes da prisão. A gente fez um auê, cara. Era 1.500 presos, e a igreja bombava, e eu comecei a entender que Deus tinha um plano para a minha vida. Comecei a entender e comecei a levar a sério, e a minha celebração é essa, cara. Servir a Deus é festa. Entendeu? Servir a Deus nessa babaquice, eu sou crente, sou evangélico e tal. Para, meu, entendeu? Eu estou no mundo, vou passar por aflições, mas eu faço festa, porque celebro o meu chamado. Porque se o Senhor não tivesse lembrado de mim, a polícia já tinha me matado há muito tempo. O que você acha da história? Amém? Você se lembra quando Deus chamou Abraão? A primeira coisa que ele falou para Abraão é o seguinte: Abraão, sai da casa da sua família. Pô, cara, eu já estava longe há muitos anos. Eu vivia no mundão há muito tempo. Estava dentro da prisão, que era a minha casa há muitos anos. E Deus disse: sai da tua casa. E vou dizer para você uma coisa: quando eu saí da prisão, foi uma coisa de louco. Porque o diretor, ele foi lá na porta do meu xadrez e falou assim: o Supremo Tribunal falou que você não tem mais 1 segundo de prisão para cumprir, eu vim te soltar. Mas o diretor vem soltar preso, cara. O diretor não vai estar na galeria para soltar ninguém. Ah, não é, o pastor? O pastor me conheceu no passado, esse pastor aqui. Isso é lá de Campinas. O pastor sabe parte da minha história. O diretor foi lá me soltar, cara, o doutor Hélio. Não o pai, Hélio filho. E ele falou isso para mim. E quando ele falou isso para mim, eu comecei a me lembrar do meu chamado lá na cela forte. Eu entrei na prisão como bandido, como um cara errado, e agora Deus estava me honrando. O diretor foi me soltar. Não foi nenhum funcionário, ninguém lá, cara, tua matrícula. Ele foi me soltar. Eu saí da prisão como pastor. E é o que eu sou até hoje, fazem 23 anos. Muito legal, né? Claro, cara. Quando Deus chama a gente, Ele tem um desígnio para a gente. Ele tem um propósito. Ele tem um plano. Eu quero fazer a tua vontade, quero estar no teu plano. Cara, olha só a loucura da cabeça do Senhor. Ele me levou para uma cela forte, me deixou doente, para dizer para mim: querido, eu tenho um chamado para a tua vida. É verdade, porque se ele deixasse eu à vontade, eu nunca ia parar para ouvi-lo. Se você tem um chamado, você não fica de bobeira, porque Deus vai quebrar a tua perna, meu chapa. Ele vai te botar nocaute para poder dizer para você: o cara, para que eu quero falar contigo. Você não para nunca. Comigo foi assim. É verdade? Eu não conhecia mais nada. Eu só conhecia o mundo do tráfico, de droga, de roubo. Era o que eu conhecia. Eu me dava muito bem com aquilo. De repente, Deus tem uma proposta para mim. Ele tem um desígnio, Ele tem um plano, Ele tem um futuro para mim, como Ele tinha para Abraão. Porque Ele falou: Abraão, é o seguinte, você sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Depois contou a história e tal, vem cá, e vou fazer você um cara famoso. Olha só que motivação, hein? Não é verdade? Não é motivação, não é legal? Muito legal, cara. Deus é muito bacana. Ele é bacana, cara, porque Ele transforma você que estava no lixo
num sucesso. É muito bacana, cara. Quer dizer, eu vou ficar sentado em casa e filosofando evangelicamente. Pra quê, cara? Se Deus teve misericórdia na minha vida e me deu um chamado, Ele tinha um propósito, um plano para mim, aí eu aprendi com Abraão. O que eu aprendi com Abraão? Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Você não está com vergonha, não? Você não está sentindo mal, não? Abraão tinha 75 anos. Você não tá sentindo nada assim? Não, tem certeza? Está passando bem? Porque quando eu li isso na palavra de Deus, eu fiquei envergonhado. Abraão tinha 75 anos. E Deus vai lá na casa dele, enche a cabeça do velhinho de história. Que é isso que ele faz. Deus é bom em contar história. Ele conta a história e ele nos convence. Ele nos convence. Eu não sei o que ele faz. Eu não sei. Mas ele conta uma história triste pra gente. Que você fala, Senhor, eu te amo, eu vou te obedecer pro resto da minha vida. É verdade, cara, ele faz isso com a gente. Você sabia disso? Quem já sentiu essa conversa com Deus, levanta a mão, vamos ver. É bastante gente. Legal, mas o bom seria se todo mundo levantasse a mão, né? Mas só que você não pode mentir também, né? Vai mentir, aí você nunca vai sentir essa história. Não, né? Escuta só. Então Deus chamou Abraão, e Deus é o seguinte, Ele não é um imitador, Ele é o Criador. Entendeu? Então você não precisa ter problema. Se Ele está cutucando o teu coração, te chamando, colocando você num desafio de verdade, cara, entra nessa barca, vai na onda de Deus, que vai ser uma bênção, porque Ele é o Criador. Tudo vai dar certo, cara. Deu certo com Abraão, meu. Ó, deu certo com Abraão. Ó. Você já viu a história desse cara? Já leu a história desse cara? Incrível a história desse cara. Cara, Deus prometeu para ele, o cara está lá velhinho, quase 200 anos, 100 anos. É que de repente você fala que é 200, mas não é só 100 mesmo. E Deus resolve dar um filho para ele. Aí depois eu falo, não, me dá o filho de volta. Deus faz isso quando você tem um chamado. Primeiro é o seguinte, Ele te dá, depois tira tudo que você tem. É verdade? Para ver aonde é que está a tua história, a tua fidelidade. É verdade. Estava conversando com o pastor João Mário dias atrás, participando com ele, uma provação da nossa vida. Deus me tirou tudo. E mandou eu recomeçar. Falei, Deus, o senhor está maluco? Porque, né, eu estou com 59 anos. Vou recomeçar agora. Estou cansado. Eu estou cansado. Como é que eu vou fazer? Ele falou, pois é, querido. Essa é a hora boa da gente renegociar a sua história. Que agora você está cansado. Agora você não pode fazer mais nada, então agora quem vai fazer sou eu tudo. É verdade, Deus trocou essa ideia comigo no meu coração. Porque, cara, anos atrás eu fazia uma história, hoje eu não consigo fazer mais. Só que a produtividade da obra hoje é muito mais madura, muito mais consistente. Sabe por quê? Porque é Ele que está fazendo. Então foi essa ideia que Deus colocou na cabeça de Abraão quando pediu o filho dele. Sabia disso? É verdade. Vou matar o filho? Pô, e agora? Pô, fica tranquilo, cara. Agora eu sei que você leva fé em mim. Você entendeu? Quantas vezes Deus fala contigo e você não abre mão, cara. Você não abre o coração, não abre mão para Deus continuar negociando contigo. Ele te pede as coisas, você não dá. Entendeu? Cara, se você tem um chamado, você não tem saída. Ou vai, ou morre. Um dos dois não tem saída. Essa que é a grande verdade. Sabia disso? É um homem que tem um chamado, uma mulher que tem um chamado. Cara, isso é terrível.
É verdade, não é verdade, pastor? É terrível, cara. Sabe? É verdade. Ou você obedece, ou obedece. Ô Deus, não dá, não dá. Ô Deus, nada, cara. Faz a minha vontade e fica quieto aí, ponto final. É mais ou menos assim que funciona. E Deus falou para Abraão, presta atenção, que ele ia fazer de Abraão um cara famoso, os descendentes dele seriam muitos, ele seria uma bênção, e Deus ia abençoar todo mundo através dele. Quer dizer, encheu o coração de Abraão de sonho. Já passou por esse esquema com Deus? Já passou? É muito legal, cara. Você viaja, né? Você viaja, você vai embora. Deus, ele nos chama porque ele tem um plano. E ele precisa cumprir com o plano dele. Não é verdade? Presta atenção. Sempre quando a gente é chamado por Deus, não é só porque você é chamado. É porque Deus quer recompensar alguém. É porque Deus quer cumprir promessa na vida de alguém. Por isso, Ele te chama, para que você possa ser esse emissário da aflição de Deus. Sabia disso? É verdade, tchê. É verdade? Olha, você pensa que Deus chamou você para quê? Vamos voltar àquela velha história. Só para ser crente, só para estar na igreja de noite? Você está enganado. Sua vidinha está muito fácil. Você precisa deixar Deus dar um chacoalhão em você e perguntar: Deus, está legal, o que você quer que eu faça? Aí ele vai começar a escrever em hebraico, aramaico para você vai ficar mais doido, que você não vai entender nada. Você sabia disso? É verdade, irmãos. Então, quando Deus chama você, é porque Deus precisa recompensar alguém, Deus precisa dar promessa para alguém. Você sabia disso? Por isso que Ele te chama. Deus tem um plano. Eu não falei que Ele tem um plano? Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Presta bem atenção. Alguém está precisando de você. Alguém está precisando de ti. É verdade. Alguém está precisando de você. É por isso que Deus te chama. Alguém está esperando você lá. Você precisa falar com Deus, abrir o coração, entender o teu chamado. Por quê? Porque Ele precisa te enviar. Ele tem um trabalho para você. Estou meio ruim do nariz, todo mundo sabe disso, todo mundo está vendo, né? Mas o problema é que quem tem nariz tem problema. E eu passei a semana toda mal. Verdade? E eu orei a Deus para mim não ficar com o lenço na mão, mas não tem outro jeito. Parece que é fácil, mas não é? Olha, neguinho te filmando, você limpando o nariz. Imagina essa. Isso vai dar ibope na internet, não é? Amém, irmãos? Então alguém precisa de você. Deus tem você como recompensa para alguém. Por isso que Ele te chama. Não é? Estava conversando com o pastor também sobre isso, né? Lembra? O começo da sua história. Estava lá trabalhando na tua oficina, na tua empresa. Deus precisava de alguém para pastorear o povo. Então Ele vai lá, enche o coração da gente de história. Não é? Bota sonho, bota um monte de coisa, e conta história para nós e tal, e a gente acredita. Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Tem ninguém que fala: não, se Deus não me mostrar eu não vou. Então você é idiota. Não é? Porque bem-aventurado é o que não viu, não é o que viu. Amém? Não é? Tem que sair dessa história aí, sabia, irmão? Tem que melhorar. Você tem que ser mais parceiro de Deus. Tem que ser parceiro de Deus. Tem que ser a cúmplice dele. Entendeu? Agora você é crente, fica lá, Deus fica aqui, e tal. Esse negócio aí já era. Entendeu?
é tempo de dificuldade. É verdade, é tempo de luta. É tempo de parceria, de cumplicidade com Deus. Cara, porque se você não estiver lado a lado com o Senhor, você vai dançar. É verdade, irmãos? É verdade? Então presta atenção. Então, os hebreus, eles precisavam de alguém. Não precisavam? Eles estavam no Egito sofrendo. Estavam lá sofrendo. Os descendentes desse cara que Deus chamou, descendente de Abraão. Deu tudo errado e os caras foram parar no Egito. Eles estavam lá sofrendo precisando de alguém. E clamavam, e estava doendo, o faraó batendo e tal, a situação estava feia. O que Deus fez? Ele desceu no Egito? Não, não. Detonou o Egito? Claro que não, cara. Ele foi atrás de um cara. Ele chamou alguém para fazer aquilo. Ele chamou alguém. E legal que ele chamou um cara que tinha problemas. Ele foi atrás de um cara lá no deserto, um cara que era fugitivo das leis do Egito, um cara que tinha matado um egípcio porque gostava da coisa certa, mas fez errado. E Deus foi lá para consertar a história dele, mas também para poder enviar ele, porque Deus precisava dessa história, que essa história fosse resolvida. Então Deus chamou Moisés. Olha, tem gente que pensa que Deus chama a gente para ser crente. Cara, a gente é igreja, bicho. A gente é igreja. Nós somos chamados, cara, para poder sacudir o inferno. Não é para ficar de bobeira, eu sou crente, não bebo, não fumo, não cheiro. Isso é muito pouco, cara. Isso é muito pouco, é verdade? Nós somos chamados para ser igreja. Se você não tem um chamado específico, não tem problema. Mas se for chamado para ser igreja, né? E como igreja, você tem que funcionar. Como igreja, você tem que funcionar. Você tem que dar trabalho para o diabo, tem que dar trabalho para todo mundo, tem que deixar o pessoal doido, porque é assim que Deus faz. Sabia disso? Presta atenção. Quando Moisés chegou lá no Egito, ele deixou o faraó doido. Faraó endoidou, cara. E ele não queria ir. Ele falou: Deus, eu não vou, não tem problema, eu não vou, não quero ir. E Deus falou: tá legal, cara, vamos fazer um negócio. Eu escolhi você para ir, você vai de qualquer jeito. Porque quando Deus nos escolhe, não tem como. Você pode morrer, Ele te ressuscita para você ir. Claro, como é que você vai frustrar o plano de Deus? Não tem como. Aí o que aconteceu, irmão? Não podia ir, não vou, mas ele inventou um monte de historinha para o Senhor. E tem um detalhe: com o Senhor, você não tem que inventar historinha, porque você vai ficar decepcionado. Ele falou: tá legal, Moisés, então vamos fechar o plano. Vamos fazer o seguinte, cara, você vai como Deus, você vai no meu lugar. Aí sim, aí fica legal. Todo homem, toda mulher chamado por Deus, eles são enviados no lugar de Deus. Sabia, pastor? Você achando que nós estamos aqui à toa? Está pensando que estamos aqui por causa de dinheiro, por causa de cá? Nós estamos aqui porque estamos no lugar do Senhor. É assim que Ele falou: você vai no meu lugar. Porque se não for no lugar de Deus, a história não acontece. Sabia? É verdade. Eu acredito assim, cara. Eu sou meio xarope, sabe? Eu acredito assim. Porque se eu crer de outro jeito, cara, eu vou acabar tendo problemas. Eu tenho que crer radical. Cara, eu fui um cara terrível no passado, né? E agora eu sou cristão, sou pastor. Cara, a minha história é para valer. Cara, o cara pode ter 500 demônios ali no inferno na frente. Cara, eu vou dizer: sai da frente que eu quero passar. Porque é assim. Olha, pastor, cara, faz o que quiser fazer, fala o que quiser falar. Eu tenho um chamado com Deus e eu vou aonde Ele quiser que eu vá. É verdade? Ou você só vai onde está tudo bom? Um cara foi trabalhar comigo um dia, aí ele tinha um filhinho, uns 3 anos o guri dele tinha. Aí ele chegou lá, primeiro dia, segundo dia, uma semana. Um dia ele me chamou lá no sítio e falou: pastor, sabe como é que é, pastor?
Então, eu tenho filhos. Aí eu olhei bem para dentro dos olhos dele e falei, cara, eu tenho 5. Eu tenho 5 filhos. E os meus 5 filhos, esse cara que canta, o Alexandre é missionário da Jocum. Esse cara que canta, meu filho mais novo, eles foram criados dentro das missões que eu trabalho com a mãe dele até hoje. Meus filhos foram criados ali dentro. Eu falei, eu tenho 5. Qual é o teu problema, cara? Você pensa que só eu sei que tem filho. Quer dizer, quando a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, a gente começa a inventar história. Abraão não inventou história. Eu também não invento história para Deus. Você inventa história para Deus? Inventa. Moisés tentou inventar, mas não deu certo. Ele acabou indo. É ou não? Acabou indo. Quando Deus quer resolver, Ele resolve. E o pior de tudo, cara, que pode ser que Ele escolheu você para resolver. Sabia disso? Pode ser que é você que Ele vai catar nessa noite. E vai dizer, cara, nós temos um assunto para resolver. Olha só. Eu fui pego dentro da penitenciária no castigo. Abraão foi na casa dele. Moisés foi no deserto. É ou não é? E você? O que vai acontecer contigo? É ou não é? Você vai se formar primeiro? É ou não é? Vai esperar ganhar 1 milhão para não passar fome no campo? É ou não é? O que você vai fazer? Amém? Não, pastor, é o seguinte, eu vou me informar primeiro, tá? Depois eu vou pensar onde é que Deus vai me mandar. Deus não trata com vagabundos. Deus não trata com pessoas que não têm compromisso. Deus não chama quem não tem coragem. Deus não chama quem não tem nada para fazer. Sabia disso? É verdade, eu era bandido, cara, ladrão, traficante, brigava na cadeia, dava facada, paulada nos outros. Deus falou, eu preciso de ti, querido. É assim que funciona. Sabia disso? Você lê a Bíblia, cara, lê a Bíblia. Vê se Deus chamou alguém que estava não fazendo nada. Vai ler a Bíblia aí, cara. Pega a Bíblia, lê lá. Todo mundo tem Bíblia aí, ou não é? Entendeu? Tem Bíblia de tudo quanto era tipo hoje para você ler. Veja página por página. Se Deus chamou alguém que não estava fazendo nada, Deus só chama quem tem ocupação, compadre. Sabia disso? Não importa a ocupação. Eu era bandido. Fazer o quê? Cara, não é porque bandido sofre. Você pensa que não? Contei que eu estava cumprindo castigo, cara, 4 meses trancado numa cela forte, sem sol, sem nada, comendo uma vez por dia, tomando banho de vez em quando. Eu estava sofrendo. Eu tinha que lutar pela minha vida. É verdade. Amém? Amém? Tem gente aí que amanhã o pastor vai no gabinete do senhor. O pastor foi chamado. Foi chamado. Olha só. Vou colocar uma outra coisa. Quando os judeus tiveram um problema gravíssimo e Amã queria matar todo mundo, Deus já tinha suprido a necessidade deles, né? Deus colocou Esther para ser a rainha, né? Esther era a recompensa do povo, era o que Deus queria, o chamado dela para ser rainha. Até Mordecai falou, cara, não pensa não, Deus te colocou aí para essa hora, para segurar essa onda aí, que a Amã está infernizando a nossa vida aí. Deus colocou você para agora. É isso aí, cara, alguém está esperando por você. Dentro dessa cidade, em algum lugar, alguém está esperando a tua visita. Alguém está esperando você ir lá. É assim que funciona, tchê. Entendeu? A gente chama as pessoas para vir para a igreja, mas a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá, sabia? A gente tem que ir lá. Amém? Amém? Eu vou terminar aqui mais um pouquinho. Na verdade é o seguinte, eu sou um cara que gosta de falar muito. Entendeu? Então, tudo que eu falo eu escrevo. E tudo que eu escrevo eu não falo. É verdade. Sabia? É verdade?
Mas eu quero falar para você o que é recompensa. Por que Deus chamou Abraão? Ele precisava organizar uma história. E quando Deus está organizando uma história, Ele chama alguém, porque Ele vai usar aquela pessoa. Seja mulher, seja homem, jovem, Ele vai usar. Por isso Ele chama. Porque quando Ele chama você, Ele já está com a história montada. Recompensa é o prêmio. Sabia? É um prêmio. Então você é portador disso se você é chamado. Salvação, cara, é muito mais do que um prêmio. É isso que nós temos que levar para as pessoas. Sabia disso? Sabia disso? Cara, é recompensa. Alguém está esperando, sofrendo, esperando você bater na porta dele e apertar a campainha. Cara, vem trazer salvação para você. Vem trazer o prêmio de Deus para a tua vida. É verdade. Olha, recompensa também é valer a pena. É valer a pena por quê? Porque recompensa é refazer, é restaurar. Então, quando Deus chama alguém, você vai ser usado para isso. Para restaurar, para refazer a história das pessoas. Sabia disso? Deus te chama para fazer isso, para refazer a história das pessoas, para restaurar as pessoas. Por isso, você e eu somos chamados. Presta atenção, recompensa também é dar nova forma. Então Deus te chama porque Ele precisa resolver problemas. Assim como no Egito, em outros lugares que Deus resolveu o problema, mas Ele chama alguém para fazer isso. Esses 23 anos que eu trabalho na obra de Deus, eu e minha mulher, cara, que já casamos de gente que era drogado, que vivia de ponta cabeça, sabe, pastor? Meninas, meninos, cara, quanta experiência, cara, quanta gente eu batizei, cara, se fosse, cara, é o seguinte, sabe o que acontece? Eu sei que o meu nome está lá escrito em vermelho no céu, lá no livro da vida, eu sei disso, cara. Cara, fui chamado para quê? Você consegue entender o que eu estou falando? Tem ninguém que fica triste, xarope, porque não deu certo, tal. Cara, pode não dar certo, mas o meu nome está escrito lá. Por quê, irmãos? Porque é isso que Deus faz. Deus te chama para esse fim. E se você não tiver convicção desse chamado, cara, você vai virar uma podridão, vai atrapalhar tudo que acontece dentro da igreja. É verdade. Consegue entender? Consegue, amém. Vamos rapidinho. Recompensa também é reorganizar. Deus te chama para reorganizar a vida das pessoas. Recompensa também é uma nova ordem. Quando Deus te chama, Ele enche a tua história de verdade, de autoridade, para você dar ordem nova na vida das pessoas. Você impõe as mãos e elas ficam livres, ficam abençoadas. Chamado de Deus não é brincadeira não, compadre, é de verdade. É para valer. Amém? Amém, irmãos? E meu tempo está acabando. Porque andar contra o relógio é terrível. Porque relógio, sabe como é? Não para, né? O chamado também, ele é o ID. Sabia? O ID. Tem uma canção de um cara que fala assim, cara, se você não quer ir, cara, ajude quem já foi. Faz alguma coisa aí, participa, já que você vai, é um tremendo desobediente, né? Pelo menos recompensa e ajuda quem foi, para ver se vai dar certo a sua história. É verdade? Tem muita gente que leva muito na brincadeira o chamado de Deus. O chamado de Deus é a coisa mais séria que tem no mundo. Você não vê a história de quantos caras, o cara trocou uma empresa por um chamado, o cara era dono de sei o que, trocou para... Cara, se você não obedecer, cara, Deus dá um jeito na sua história e termina com ela. É claro, cara, desobediente não tem vez. Amém? Amém, irmãos?
Vamos caminhar para o final, porque a gente vai ter que pular muita coisa aqui, mas é bom também, entendeu? Que a gente só fala o que Deus quer também. É verdade? A história é longa, cara. É verdade. O chamado seu, já falei, vai mudar a vida das pessoas. O meu tem mudado a vida de muita gente durante esses 23 anos. O de Abraão, cara, mudou a vida das pessoas até hoje. Até hoje. Alguém falou para mim no Facebook, ô pastor, essa briga no Oriente Médio e tal. Eu falei, maluco, isso é problema dos filhos de Abraão. Falei bem assim, qual o teu problema, cara? Vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu chamado, cara. Eu falei, deixa os filhos de Abraão lá lutar, o problema é deles. Sabia? Porque muitas vezes nós somos atraídos, sabe, para sair do foco de Deus. Sou gentil, cara. Eu cuido da igreja num país gentil também. Não é assim que é? Não é assim que funciona? Deixa os filhos de Abraão brigar. Deus tem história com eles. Bem, o chamado, irmãos, tem que valer a pena. Por que tem que valer a pena? Porque a maior história da sua vida você vai escrever quando você começar a cumprir o chamado de Deus na sua história, na sua vida. Sabia? É verdade. O maior capítulo mais importante da sua história vai ser escrito quando você começar a obedecer a Deus e entender que alguém está esperando por ti, que Deus tem um chamado, você tem que ir. Você precisa ir. Porque quando você vai, Deus tem promessas, como ele teve para Abraão. Ele não só chamou Abraão, encheu a cabeça no velhinho de sonho, mas ele prometeu, Deus se comprometeu com Abraão. Então quando você é chamado, Deus se compromete contigo. Promessa é oferta. O que é oferta? É aquilo que a gente traz aqui. Você vem aqui na frente e bota oferta aqui, não bota? Oferta para o Senhor. O pastor Paulinho falou, cara, faz o teu pedido, fala com Deus, tal, entendeu? É o que Deus faz quando Ele nos chama. Como não tem ninguém acima dele, Ele faz para Ele mesmo. Ele investe na sua vida, na minha vida, como oferta dele. É isso que acontece, porque promessa é dádiva. Promessa é presente, é dom de Deus, é generosidade de Deus para os chamados dele. Sabia disso, irmão? Tem gente que tem medo de ir porque vai faltar alguma coisa. Se faltar, fazer o quê? Eu sempre falo isso. Eu faço a minha luta, eu faço a minha história, mas eu sempre digo para as pessoas, isso é problema de Deus, porque foi Ele que me chamou. Então, quando Deus te chama, Ele faz promessa, e a promessa é essa, é dom, é presente, é generosidade de Deus para os chamados, para a tua vida. Cara, tudo vai dar certo. E quando Deus faz promessa, promessa é compromisso. Quando Deus te chama, Ele está se comprometendo contigo. Sabia? Ele está, não é você que está se comprometendo, é Ele. O chamado de Deus não depende de mim, não depende de ti, só depende dele. Foi Ele que chamou, Ele é o responsável pelas tarefas. A gente tem que ir apenas. E compromisso, sabe o que é compromisso? É acordo. Deus faz um acordo contigo. Não foi o que Ele fez para Abraão? Eu vou te abençoar. Seus descendentes. Aí Ele falou mais, fica tranquilo, porque assim, quem te abençoar vai se dar bem. Quem te amaldiçoar vai se dar mal. Deus tinha um acordo com Abraão. Ele tem um acordo comigo, tem um acordo contigo, com aqueles que são chamados. A Bíblia diz, não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Deus tem um acordo quando Ele nos chama, Ele tem um compromisso com a gente. Amém? Se você está precisando de resposta de Deus, você precisa entender que no tempo certo,
Ele vai fazer tudo que prometeu. Olha, cara, eu tenho promessa de Deus na minha vida que eu recebi quando eu comecei a minha história com Deus. Até hoje não se cumpriu. Verdade? Estou te falando? Até hoje não se cumpriu. E todo dia eu acordo de manhã, doente, muitas vezes mal e tal. Aí eu me lembro. Olha, cara, é o seguinte, eu não vou morrer ainda. Eu penso isso, é verdade? Eu não vou morrer ainda. Por quê? Porque Deus não cumpriu o que prometeu para mim. Ele vai ter que cumprir primeiro? Bom, também tem um problema. Eu posso até morrer, mas aí a bênção vai ser maior, porque ele vai me ressuscitar. O mundo vai saber. É assim que eu penso, cara. O cara, quando é chamado, ele fica maluco, ele fica doido, ele acredita. Ele acredita. Ele é maluco, ele é doido, cara. Ele acredita no que ele não está vendo. Olha que maluquice. Não é verdade? É coisa de maluco. Você não acha, irmão? Não é verdade? Eu acho. Eu tenho certeza que o negócio de chamar de Deus é coisa para maluco. Se você é muito certinho, você não vai entender o chamado de Deus. Porque Deus só chama a gente para fazer loucura. Perdão. Ele coloca cada pensamento na cabeça da gente, cada sentimento no coração, né? Cada plano, cara, você não tem condição de fazer nunca. Você tem que ser louco, você tem que acreditar. A glória sempre é dele, nunca é de quem foi chamado. A honra sempre é dele, nunca é de quem foi chamado. Amém? Seu chamado é produto de amor. Você é uma espécie de recompensa para as pessoas. Valorize o teu chamado, tchê. Valorize. Se Deus te chamou, cara, valorize. Não negocia com Deus, com ninguém. É tudo que você tem, o teu chamado. Bem? Dias atrás eu falei para a Lúcia, estava lá em casa, eu disse para ela, falei, Lúcia, é o seguinte. Falei para minha mulher e falei, Lúcia, é o seguinte. Eu te amo, cara, porque se é tudo que eu tenho, quer dizer, se faltar você, faltou um plano de Deus para a minha vida. Sabia disso? Sim, porque aquela mulher ela me acompanha nessas lutas todas que eu tenho vivido. Sim, ali, lado a lado. Já choramos, já passamos fome, já dormimos no chão, é verdade? Não, não. Mas quem é chamado, cara, nunca desiste. Nunca desiste. Amém, queridos? Amém? Eu quero fazer uma coisa agora, estou terminando minha história. Eu quero que você qualifique, né, essa história legal. Por quê? Porque você precisa plantar as sementes da sua vida, aquilo que Deus tem de mais importante para você. Você precisa arrumar um lugar, um chamado de Deus, um lugar onde você vai fazer com que isso fique ali. Tá? Você precisa entender isso, porque senão fica muito difícil, né? Deus está chamando você, mas você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que tocar, você tem que cuidar. Cara, você tem que fazer tanta coisa que só sobra meia hora para o chamado de Deus. É, né? Aí você não tem resultado, por quê? Porque, claro, Deus chamou você e você só deu meia hora para Ele. É, né? Gente inteligente dá para Deus toda a sua história. E quando você entra no esquema de Deus, cara, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais. Sabe? O chamado seu irá levar você aonde você será honrado. O teu chamado vai te levar aonde você será honrado, aonde você será festejado, celebrado também. E não onde você é um cara apenas tolerado. O teu chamado vai trazer honra sobre a sua vida. Não importa, irmão, se você não tem grana, que eu também não tenho. Não importa se você não tem nada, não tem casa, eu também não tenho. Não importa, cara. Não são essas coisas que traz honra para nós diante de Deus. O que traz honra para nós diante de Deus é quando nós obedecemos o chamado de Deus. Isso é que nos traz honra. Sabia disso? É verdade, irmão? Amém? Alguém está esperando por você. Tem que decidir hoje que alguém
está esperando por você, o teu chamado. Amém? As pessoas serão reorganizadas, serão reconstruídas. O seu chamado vai mudar a vida de muita gente. Vai mudar. Tem que valer a pena. Amém, irmãos? Deus disse isso para Abraão, encheu o coração do velhinho de esperança. E ele falou assim para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você acha que eu tenho sonho diferente do de Abraão, irmão? Você acha que eu penso diferente do que aquele cara? Eu penso igualzinho ele. Você começa a andar com Deus, você fica naquele esquema, cara. Você não é mais desse mundo. Você está numa outra história. É verdade. Eu penso igualzinho ele e sei que os pastores aqui também pensam. Porque quem é chamado, cara, você sai desse planeta, meu. Você sai desse planeta, você vive numa outra dimensão. É verdade. Sabia disso? Amém, irmãos? Amém? A oferta que Deus faz é o atrativo para a humanidade, que é o teu chamado. Essa é a grande oferta que Ele faz para Ele mesmo, o teu chamado, o atrativo para a humanidade. O compromisso de Deus é o acordo que Ele fecha contigo. Amém? Foi assim com a minha vida e é assim com a vida dos homens e mulheres que Deus chama, que Deus inquieta. Amém? Eu também não queria contar o meu testemunho hoje aqui, até porque falta muito pedaço. Mas eu tentei estar dentro daquilo que Deus havia colocado no meu coração. Mas eu quero fazer o seguinte: eu quero orar por você que sabe que tem esse chamado, que isso te incomoda muito, que você vive inquieto, sabe que ninguém te entende, porque você tem um chamado de Deus. Eu quero orar por ti. Eu quero falar com Deus a teu respeito, e quero que Ele te dê duras lutas, duras provas mesmo, muita perseguição, sabe? Para você decidir hoje o chamado dele na sua vida. Amém? É verdade. Não vou orar para Deus: ó Deus abençoe, meu Deus, dá luta, dá aprovação para esse cara, deixa ele bem doido, Senhor. É verdade. Tem essa coragem? Se você tem, vem aqui na frente que eu vou orar contigo. Eu contei para você que eu fui chamado dentro da cela da penitenciária de um castigo e não mediu os esforços. Deus apenas me chamou, eu acreditei. Amém? Vem aqui que eu quero orar por ti. Talvez a sua história é bem da minha. Você não aprontou tanta confusão quanto eu aprontei. Mas isso também não faz diferença. Que Abraão também não aprontou nenhuma confusão, né? Também não, na verdade. Davi também não aprontou nenhuma, aprontou depois, mas antes não. E outros irmãos nossos na Bíblia. Agora, antes de ir lá para o tio, eu quero falar uma coisa. Essa história aqui que a gente leu é a história de Abraão. Aqui tem muitas histórias, tá bem? Na Bíblia. Agora você tem que fazer o seguinte: você tem que escrever a sua história. Tá bem? A sua história. Você vai chegar no céu de que jeito, cara? Chegar que nem um xarope lá, eu cheguei e tal, eu vim lá da Calvário, de Brusque e tal. Cara, isso não vai dar muito certo. Você tem que chegar no céu com história na mão. É verdade? Tem um hino que fala assim: eu queria ter a coragem dos crentes em plena arena, enfrentando os leões. Já escutou esse hino? Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Cara, você tem que estar disposto. Não, né? Aquele pessoal sendo queimado, sendo torturado, morto, por
porque tinha um chamado para honrar o nome do Senhor. Amém? Então eu quero orar por ti, porque eu quero que Deus te incomode. Quero que Deus deixe você essa semana, cara, que nem barata tonta. É verdade. Quero. É verdade. Porque comigo foi assim. Eu passei dificuldade, passei anos roubando, vendendo droga, fui para a prisão várias vezes, e depois ele me colocou numa cela forte, falou, cara, é fim da linha. Sai de lá, pastor. Você está precisando disso. Feche teus olhos, vou orar contigo. Louvar o nome do Senhor. Você também que não está aqui, não tem problema, feche teus olhos também, né? Fecha também, estende a tua mão aqui para abençoar a galera que está aqui, que tem um chamado. Amém? É verdade, cara? A Bíblia diz, levantai mão santa, sem ira e sem contenda. A Bíblia diz isso. Quero que os homens orem em todo lugar. Nós estamos no lugar certo nessa noite. Levanta a tua mão. Vamos orar com essa galera que está aqui na frente. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Pai, assim como o Senhor esteve comigo na prisão, na cela forte, naquela madrugada, Deus, que tu mudaste a minha vida. Oh Deus, eu quero nessa noite, Senhor, que o Senhor mude a vida dos meus irmãos, desses que têm um chamado, que se sentem incomodados, Senhor. Pai, porque é tão legal, é tão bom, Pai, é tão gostoso, Pai, viver na Tua vontade, viver no Teu chamado. É tão certo, Pai. Eu quero que esses meus irmãos, Senhor, sintam isso. Eu quero que eles sejam protegidos por Ti, Pai. Eu quero em nome de Jesus, Pai, o tempo que passamos nessa cidade de Brusque, Senhor, que esses irmãos, Pai, possam balançar essa cidade, Senhor. Chacoalhar essa cidade, Pai. Deixar o diabo louco na vida com eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quero abençoar a vida deles, Pai. E quero pedir que eles tenham muitas lutas. Que eles tenham, Senhor, muitos desafios, Pai. E que essas lutas e que esses desafios, Senhor, levam eles a decidir, Pai, o chamado deles contigo. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o Deus da igreja. O Senhor é o nosso fôlego, Pai. O Senhor é o ar que respiramos, Pai. E esses irmãos estão aqui porque acreditam, Senhor, nessas loucuras que o Senhor nos promete, Pai. Eles acreditam nisso também, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa eles, Pai, com um chamado maravilhoso, Pai. Muita gente aqui estão esperando por eles aqui em Brusque, no Brasil, no mundo, Pai, nas nações. Muita gente está esperando por eles, Pai. Senhor, aqui está o Teu povo, Teus servos, Tuas servas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Envia eles, Pai, para a glória e para a honra do Teu próprio nome, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer, Pai. O Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês.